Meninos, continuando aqui, nós vamos agora ver os fatores que alteram o equilíbrio químico, tá? De posse aqui, nós temos aqui esses fatores, a concentração, a pressão, a temperatura, e aqui os catalisadores, mas nós vamos perceber aqui. Então, primeiro a concentração, tá? Então, para a gente ter uma ideia, deixa eu só terminar, fazer uma observação. Aqui eu estou colocando o estado da substância, no caso é gasosa, para a gente poder fazer as considerações, tá? Então, meninos, quando a gente tem a reação da síntese da amônia, né? A gente tem... Aqui eu esqueci de balancear, só um minutinho. Então, aqui, a produção da síntese de amônia, ela teria essa reação. Então, vamos fazer algumas considerações em relação aí à síntese da amônia. Então, em relação, primeiramente, à concentração, tá? Concentração. O aumento da concentração dos reagentes ou de produtos desloca o equilíbrio no sentido oposto à adição do reagente ou produto. Então, vamos supor. Vou pegar aqui uma setinha. Olha, vamos supor que na determinada reação, né, essa reação está acontecendo no reator, e eu fui e acrescentei mais quantidade, agora ficou no local errado, só um minutinho. Né, essa reação está acontecendo no reator, e acrescentei uma quantidade de N2. Aumentei a concentração de N2. Bom, essa reação, né, ela acontece nos dois sentidos. Ela acontece na reação direta, que é para lá, e na reação inversa. Quando eu mexo na concentração de um dos reagentes, porque quando está em equilíbrio, as concentrações de todos aqui são constantes, tá? Um no sentido direto, outro no sentido inverso, tá? Então, quando eu mexo na concentração, eu perturbo o equilíbrio. Porque quando a gente está no equilíbrio, as velocidades das reações são iguais. As velocidades são iguais e as concentrações são constantes. Então, quando eu aumento a concentração aqui de um deles, eu perturbo o equilíbrio. E o sistema reage de forma a minimizar essa perturbação, de forma a entrar em equilíbrio novamente. Então, aí a gente pergunta, para que lado o equilíbrio se desloca? Quando eu falo assim, que lado o equilíbrio se desloca, ou seja, que lado o equilíbrio vai deslocar, ou seja, a reação ela vai produzir de um determinado lado em maior quantidade para poder minimizar essa perturbação. Tá? Então, qual lado agora que eu vou ter que produzir mais para o sistema realmente voltar ao equilíbrio, para minimizar essa perturbação, tá? Então, é isso que fala aqui, ó. Quando eu aumento a concentração de um determinado reagente de um determinado dos lados, por exemplo, se eu aumentei a quantidade dos reagentes, de um dos reagentes ou dos reagentes, eu tenho que deslocar o equilíbrio para o sentido do lado dos produtos. Eu sempre desloco no sentido do lado inverso, né? Do lado oposto do que eu aumentei. Então, para mim minimizar esse efeito desse aumento, eu tenho que deslocar o equilíbrio para a produção de NH3. Então, o equilíbrio ele é deslocado para esse lado. Então, eu vou produzir mais NH3 para poder compensar esse aumento que houve aqui. Tá? Então, aí a gente fala que com o aumento de N2, o equilíbrio é deslocado para a produção de NH3. Ou seja, ele é deslocado para o sentido da reação direta. Então, ou então que ele é deslocado para a direita, tá? Agora, se caso aconteça de eu diminuir
o N2, o que vai acontecer? Se eu diminuir o N2, eu também gerei uma perturbação. Então, eu tenho que, né, deslocar o equilíbrio de forma a recuperar esse N2 que eu perdi. Então, quando eu estou fazendo uma diminuição da concentração, eu desloco o equilíbrio para o sentido, do mesmo sentido que eu aí tive essa diminuição. Que no caso aqui eu vou deslocar para o sentido do mesmo sentido. Então, eu desloco para a produção de reagentes, que é do lado esquerdo, tá bom? Então, esse é o caso quando eu estou trabalhando com a concentração. Agora, quando eu estou trabalhando com a pressão, tá? Então, para sistemas gasosos, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido do membro de menor volume gasoso. Então, gente, quando a gente tem aqui a relação entre pressão, a gente sempre vai ter que olhar pressão e volume de mols gasosos. Então, se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para onde tem menor número de mols gasosos. Então, vamos supor que esse sistema ele estava operando 1 atm e eu tive que aumentar a pressão para 5. Quando eu faço isso, eu causo uma perturbação no equilíbrio. Então, se eu aumento a pressão, olha, aumentei a pressão, para onde que eu desloco o equilíbrio? Para onde eu tenho menor número de mols. Aqui, necessariamente, tem que ser gasosos, tá? Número de mols, menor volume gasosos. Tem que ser gasoso. Então, olha só, vamos fazer aqui. Para a gente ver o volume gasoso, eu vou olhar o número de mols gasosos, ou seja, eu vou olhar o coeficiente estequiométrico. Então, olha só, gasoso, gasoso. Aqui eu tenho 1 N2, aqui eu tenho 3. Então, aqui o total disso aqui para mim vai dar 4, né? Então, aqui desse lado eu tenho 4 mols gasosos. Aí vocês têm que olhar aqui, né? O estado físico da substância. Desse lado eu tenho 4 mols gasosos. Do lado de cá, eu já não tenho 4 mols gasosos, eu tenho 2 mols gasosos. Do lado de cá. Então, quando eu aumento pressão, eu diminuo para o lado onde tem menor volume gasoso, ou seja, onde tem menor número de mols. Então, se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o sentido da direita, que é o sentido de produção de produto de NH3, tá? Então, o equilíbrio é deslocado para o lado de cá. Então, o equilíbrio é deslocado para o sentido inverso. Agora, se eu diminuo a pressão, que aí o inverso também é válido, né? Se eu diminuo a pressão, eu desloco o equilíbrio para onde tem o maior número de mols gasosos, tá? Então, se eu diminuir a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes, tá? Então, eu sempre vou fazer a análise dessa maneira, tá bom? Agora, continuando o nosso raciocínio, a gente vai entrar na temperatura, tá? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Agora, para eu explicar para vocês a temperatura, eu preciso falar para vocês, toda vez que a gente for entrar em questão de temperatura, eu preciso mostrar para vocês sobre o ΔH. Eu preciso falar sobre o ΔH, tá? Então, vamos supor que o ΔH dessa reação seja... Vou escrever delta, tá? Delta porque não tem um símbolo, triângulo. O ΔH seja menor que 200 kJ. Peraí. ΔH é igual a menos 200 kJ. Então, ΔH, ele é menos 200 kJ. Quando eu vejo esse menos 200, eu sei que essa reação é exotérmica, tá? Isso porque a gente já viu nos dados anteriores. Então, novamente, eu tô fazendo as duas setinhas aqui pra gente poder se nortear. Agora, ela é exotérmica, né? Quando eu pego a reação convencional,
Ela é exotérmica em qual sentido? Aqui a gente vai ter dois sentidos. Ela sempre vai ser, quando eu olho o ΔH ele sempre me fornece o sentido, né, esse exotérmico, esse ΔH, é sempre olhando no sentido direto, que é esse sentido aqui. Então, para a produção de NH3, essa reação ela é exotérmica, tá? Agora, se eu tivesse que olhar essa reação ocorrendo no sentido contrário, eu saberia que justamente isso aqui vai ser ao contrário, que vai ser endotérmica. Então, ocorrendo do sentido contrário, ela seria endotérmica, tá? Então, gente, o ΔH, toda vez que a gente vê o ΔH lá no final da reação, ele sempre refere no sentido direto. Então, ou seja, a produção de NH3, essa setinha aqui, significa pra gente que a produção de NH3, ela é exotérmica. E a produção de N2 e H2, ela é endotérmica. Então, ou seja, se a reação ela é exotérmica, ela é favorecida pela diminuição de temperatura. Agora, se a reação ela é endotérmica, ela é favorecida pelo aumento de temperatura. Então, se eu falo com vocês que essa reação, eu diminuo, por exemplo, se a reação está acontecendo a 100 graus Celsius, se eu diminuir para 50, como é que ele vai deslocar o equilíbrio? Para a direita, porque para a direita ela é favorecida pela diminuição de temperatura. E se eu falar que ela é favorecida se eu falar que eu aumentar de 100 aumento para 200, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, porque a esquerda é favorecida pela reação endotérmica, tá? Então, seria nesse sentido, tá? Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica e a diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, tá? Agora, quando eu falo em relação a catalisadores, os catalisadores, eles não afetam o equilíbrio, eles só aceleram a velocidade da reação, tá? Eles não afetam o estado do equilíbrio. O catalisador a gente viu na última aula em relação ao... os catalisadores a gente viu em relação a parte de cinética, tá bom? Então, meninos, essa é a parte aí que a gente viu sobre a parte de deslocamento de equilíbrio, tá bom? Então, nós ficamos até o próximo conteúdo. Um abraço, bons estudos.